Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele chega à cidade de Éfeso, uma cidade proeminente, uma cidade próspera, uma das províncias romanas, que porém ainda não havia conhecido o Evangelho, não havia conhecido a palavra de Deus. E Paulo, chegando nessa cidade, como todas as demais, encontra com certeza obstáculos, barreiras para que o Evangelho não fosse conhecido dos demais. Nesse mesmo capítulo 19, no verso 8, diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os seus discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava era levado e colocado sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Veja, quando Paulo estava ali para anunciar o Evangelho, muitos se levantaram contra. Não, Paulo, na sinagoga você não prega, na sinagoga você não entra. Ah, não vou entrar? A Bíblia diz que Paulo se afastou dessas pessoas e foi pregar em outro lugar. Mas a obra de Deus continuou a ser feita. E a Bíblia diz que todos os gregos e judeus da província da Ásia ouviram a respeito do caminho, ouviram a respeito do Evangelho. E através de Paulo, Deus fazia coisas maravilhosas. Deus operava milagre porque a fé estava se propagando no coração das pessoas. O Evangelho, a partir de Éfeso, estava se propagando por toda a Ásia. Você está entendendo, irmãos? Jesus começou a ser conhecido. E Paulo já não podia nem mais ir de pessoa em pessoa, de lugar em lugar. Ele dava os seus aventais e as pessoas tão somente pegavam aqueles aventais e colocavam em cima de um doente e o doente já ficava curado. Porque Paulo não podia dar assistência a todo mundo. O Evangelho, imagina aí, a euforia que estava aquela cidade. Ao ponto das pessoas dizer: Paulo, já que você não pode ir, me dá esse pano que tu tem aí para me colocar lá em cima de um enfermo e eu tenho certeza que ele vai ficar curado. E pelaquela fé, você está entendendo? Não era o pano, não era o avental que era milagroso, mas era a fé. Era a fé das pessoas que ouviam a respeito de Jesus e cria que aquilo que Paulo estava falando era verdade. E é interessante que a partir do verso 23 diz assim: Naquele tempo em que Paulo estava pregando e todo mundo já estava crendo, a multidão aumentava a cada dia. Imagina aí, todo mundo querendo ouvir: cadê Paulo? Onde é que está Paulo? Onde é que Paulo vai pregar hoje? Onde é que Paulo vai estar? Todo mundo queria estar aos pés de Paulo, ouvindo a respeito do Evangelho, vendo aquilo que Paulo fazia, os milagres. No verso 23 diz: Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, por causa do Evangelho. Um ouvires chamado Demétrio, essa palavra ouvires aqui quer dizer artesão. Um artesão chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão, ou seja, da profissão de artesão, de artífice, e disse... Esse Demétrio disse para todo mundo, reuniu todo mundo que trabalhava naquela profissão de fazer imagens, de fazer miniaturas, reuniu todo mundo e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Veja, ele olhou e disse: olha o que esse homem já está fazendo. Ele está desviando uma grande multidão. Desviando para quê, irmãos? Vamos continuar. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha o que Paulo estava falando. Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Quem está reclamando aqui? As pessoas que faziam as imagens, os artífices,
os artesãos que faziam aquelas miniaturas e que todo mundo comprava. Paulo chega e diz: os deuses que vocês adoram, essas imagens, não são deuses. E todo mundo estava abandonando, todo mundo estava deixando de lado aquelas imagens e ninguém estava mais comprando. Aí aqueles que faziam as imagens se reuniram, disseram: olha, todo mundo está abandonando, todo mundo está se desviando, todo mundo está deixando de comprar, ninguém mais liga para isso. Porque esse tal Paulo está falando que os deuses que a gente faz aqui com as nossas mãos não são deuses. Verso 27, não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis ou Diana cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Você está entendendo, irmãos? Em Éfeso havia uma deusa chamada Ártemis ou Diana, que todos adoravam. Tinha um templo, a cidade literalmente, irmãos, era a cidade dedicada a ela. Tanto é que na história ela é chamada de Diana dos Efésios. O templo dela estava em Éfeso e todos adoravam ela, não só em Éfeso, mas de Éfeso se espalhou por toda a Ásia. A adoração dela era muito famosa. Ela era adorada como uma deusa da fertilidade. E eles disseram que essa imagem da deusa Diana tinha caído do céu. Então, era uma deusa adorada. De toda a Ásia, a gente fazia procissão até Éfeso para adorar a imagem da deusa Diana que estava no templo dedicado a ela. Agora Paulo está dizendo que toda essa adoração não serve de nada e todo mundo está crendo em Paulo, todo mundo está se desviando. Você está entendendo? Da adoração à deusa Diana, está começando a adorar o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E agora os artesãos, os artífices que faziam aquelas imagens estão reclamando, então dizendo: olha, a gente está reunido aqui não só pelo nosso lucro, mas também a própria deusa Diana está correndo o risco de cair no descrédito, de ninguém mais acreditar nela, porque esse homem está convencendo todo mundo. Olha aí, irmãos, a situação. Verso 28, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios, ou grande é a Diana dos Efésios. Veja, irmãos, no fundo, a preocupação deles é financeira, porque ninguém mais está comprando. Eles usam essa imagem, eles usam essa ideia, essa religião para ganhar dinheiro dos fiéis, daquelas pessoas que ingenuamente acreditam que uma imagem caiu do céu e existe uma deusa que traz fertilidade, que traz bênçãos. Você está entendendo, irmãos? Quando na realidade não existe deusa nenhuma. Só existe um único Deus verdadeiro e Paulo está abrindo o olho de todo mundo, e aqueles que estão ganhando em cima começam a se revoltar porque vê que o salário já está diminuindo drasticamente. E aí você, diante desse relato bíblico, você pode olhar ao seu redor e ver, veja, irmão, se existe algo parecido nos nossos dias, de pessoas que lucram, de pessoas que ganham em cima de imagens, de deuses feitos com as próprias mãos, e que pessoas do mundo inteiro se dirigem a uma certa cidade para adorar aquela deusa, para reverenciar aquela deusa. Você está entendendo, meu irmão? Quando na realidade só existe um único Deus, e somente a esse Deus nós devemos adorar. Não devemos adorar outro qualquer além desse Deus, desse único Deus verdadeiro. Por isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, acredite no que Paulo falou. Deuses feitos por mãos humanas não são Deus. Não se deve adorar, não se deve se ajoelhar, não se deve reverenciar, não se deve crer que esse ídolo, que essa pessoa, que essa imagem pode fazer alguma coisa que é sagrada. Irmãos, acredite no que Paulo falou. Ou você escolhe acreditar no que a palavra de Deus diz, no que Paulo falou, ou você escolhe acreditar na religião, na superstição, em ensinamentos de homens. Mas em nome do Senhor Jesus, que você tome a decisão correta, que você creia na palavra de Deus e com certeza
Deus vai falar mais e mais ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.